Olá pessoal, muito bom dia. Vamos iniciando o nosso bate-papo matinal sobre as operações de curtíssimo prazo, nosso swing trade, pregão dessa quinta-feira, dia 31, último dia de outubro. Como sempre imaginamos, último dia do mês, dia de ajustes, e hoje pode iniciar um ajuste forte também, principalmente em relação à questão da OGX, que ontem entrou com pedido de recuperação judicial, hoje tem os desdobramentos. Temos que ter ainda a confirmação, o aceite por parte da Justiça, e a partir disso temos algumas medidas que a Bolsa tem que tomar, entre elas permitir um tempo de liquidação antecipada, quem quiser sair fora hoje ainda dá tempo, liquidação de termos, liquidações de operações com derivativos e evidentemente a maior das movimentações que são os ajustes dos fundos passivos, os fundos IBOV, porque a OGX sai do índice a partir de amanhã, caso confirmado essa modificação. E uma consequência disso, até brinquei com o Maier lá no Direto Pregão, nós podemos estar diante de um destravamento aí do índice. E quem sabe nossa tese dos 60 mil pontos, nosso bilhetinho de Natal, tenha mais condições de bater lá no alvo que a gente está buscando, né, Maia? Então, vamos aguardar aí as notícias do dia de hoje para que possamos entender esses desdobramentos. Bom, nosso índice abre nesse instante, abre em leve alta, o índice futuro vinha operando em queda, nesse momento ainda em queda, mas uma queda menor, uma queda gradual. Deixa eu colocar aqui o gráfico de 15 minutos, inclusive já rompendo uma configuraçãozinha aqui que tinha nos 15, e por pouco não rompe já a máxima diária. Caso isso ocorra, é bem provável que venha fechar o gap intradiário e tenhamos aqui uma movimentação mais positiva aí no nosso principal índice. O Maier me lançou uma pergunta aqui de notícia sobre a possibilidade do início da retirada dos filmes do Zeu. A notícia é a mesma de sempre, né, Maier? A notícia é que não tem notícia. Ontem saiu, em função da reunião do FED, a conversa ainda é a mesma, possibilidade das retiradas, ainda estão observando, enfim, mais do mesmo. E no decorrer desse processo todo eu já nem sei mais agora qual que seria a consequência lógica na cabeça dos investidores, né? Porque cada momento que se posterga isso, na minha visão macro, é pior, né? Porque continua sendo injeção de Red Bull, não é? E teoricamente, do seu ponto de vista de conta contábil, quanto antes se encerra esse processo, porque nós estamos botando a maquininha para rodar, é melhor para o futuro. No curto prazo, evidentemente, que sempre tem a visão de que ainda tem liquidez no mercado, e mercados de risco acabam sendo beneficiados por isso, principalmente as operações do famoso carry trade. Mas também tem que estar vinculado à questão de juros. Os juros, a gente sabe que antes de 2015 até 2016 não devem sofrer alteração. Enfim, sem novidades firmes, né, Maia? Apenas as mesmas suposições de sempre. Pessoal que já está na sala aí, o restante, Marino, Borges e outros participantes que ainda não se manifestaram, sintam-se em casa aí para já colocar seus ativos. O Marino já supõe aí uma simetria em BRAP. Vamos dar uma olhadinha na BRAP. A BRAP ela tem correlação forte com a Vale. E a Vale a gente está de olho numa simetria bacana também, né? Então, se é a mesma que a gente está observando, né, Marino, é bem provável que a tua visão seja muito próxima do que estamos vendo. Na verdade,
é uma simetria meio tortinha aqui, né? Porque acabou tendo essa correção lateral, mas não deixa de ter, considerando esta, digamos que essa perna seja, vou colocar isso aqui para ficar mais clara a tua ideia. Tem esse quadrado aqui, tem esse quadrado aqui. Eu vou ajustar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? No rompimento, que na BRAP até já ocorreu, do ponto de vista de congestão de curto prazo, eu teria que só romper essa última máxima intraday aqui. Até vai um pouquinho mais, Marina. Eu diria que a BRAP teria uma simetria, quem sabe até a faixa entre 31,50 e 32, ó. Que é nessa região aqui, ó. Então, tirar essa linha daqui do meio. Botar um círculo aqui para deixar mais bonita essa figura. Olha aí, ó. Se romper, pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido também, né, Marino? E geralmente, como é que funciona a projeção do movimento? Até iria mais, iria até 34 pela projeção do fundo da cabeça, de um ombro cabeça a ombro aqui, desenhado nessa figura. Eu acredito sim, acredito nessa possibilidade, inclusive é a mesma tese que eu tenho na Vale. A Vale também com uma configuração muito parecida, pela mesma lógica, né? Até tenho traçado já o pivôzinho aqui. E inclusive isso me faz crer na possibilidade lá do nosso bilhete, né? A gente vem falando aqui dos 60 mil pontos no final do ano. A gente começa a olhar para os gráficos dos cavalos mais fortes, como Vale, Bradespar, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, algumas empresas do setor elétrico, CSN, e Minas, Gerdau, todas elas com configurações altistas. E ainda atrasadas em relação ao seu comportamento de preço no início do ano. Então, não só olhando para o gráfico, na possibilidade desse pivô no gráfico para buscar os 60 mil no final do ano, a gente vê a movimentação dos ativos. Então, é um somatório de gráficos individualizados que tem um componente forte no índice, saída do OGX do componente do índice. Então, por isso que a gente até propôs para vocês aí essa ideia dessa borboleta simétrica no índice, para tentar ganhar alguma coisa no upside de final de ano. Então, além da tese gráfica, me parece que tem uma tese de fundamento junto, para a gente acreditar. Vamos seguindo aqui. Iguatemi para o Malhone, para uma compra, vamos dar uma olhada. E GTA 3. Ela apresentou aquela formação em W aqui, né, Malhone? E ela segue o movimento, né? E ela tem uma resistência intermediária aqui agora, na faixa dos 27,20, que me parece que será atingida. E nós teríamos ainda 4% até lá, né? Se considerarmos que ela deu essa pequena congestionadinha aqui, deixa eu botar o gráfico diário de novo, ela deu essa congestionada, um novo rompimento poderia oferecer esse upside. E eu colocaria o stop abaixo da média, ou abaixo da mínima de ontem, para melhorar um pouquinho a correlação de risco-retorno. Mas acho bem possível, sim, ela caminhar mais 4%, Malhone, a partir aqui desse rompimento. Braskem para uma compra para o Marino. Vamos dar uma olhada.
Mas quem outro ativo que vem, emendou uma tendência de alta terciária, já secundária, muito clara de alta também, faz um recuo dentro do canal e talvez eu aguardasse um pouquinho, Marino, porque repare que ela costuma vir buscar o retorno do canal, né? Ela está aqui tangenciando já 5, 6 pregões, a média de 9. O volume está um pouco mais baixo. Então ela ainda nesse instante aqui, apesar da tendência, está meio indefinida. Então se ela viesse testar o retorno do canal aqui, a média de 21, talvez ela ficasse com um desenho, uma convicção aqui de recuo um pouquinho mais forte. É mais nesse sentido. Não que ela não possa agora romper esses 5 dias aqui e voltar a testar o patamar da linha do retorno do canal. Mas assim, vendo pelo histórico, né? Nós já temos um histórico consistente aqui de 6 meses praticamente, dentro desse canal de alta, que ela costuma vir testar a média de 21. Então, talvez ela ainda faça esse movimento ou permaneça um pouco lateralizada até atingir essa região do retorno do canal. Ok? Vamos dar uma visualizada nos principais ativos aqui, como é que eles estão. Petrobras segue a trajetória ascendente, conforme a nossa expectativa, confirmando o gap de fuga. Até há 2 pregões atrás já tinha colocado, até para a Simone, né? A Simone perguntou se liquidaria nos 19,80. Eu digo, olha, se tu liquidar, compra de novo, né? Porque aproveita os pullback, porque esse papel tende a ir até perto dos 21. Uma configuração gráfica, um gap de fuga rompendo zona importante de resistência. Esse padrão costuma ter um grau de assertividade muito forte. Então, Petro confirmando essa ideia. A Vale ainda gravitando na zona de resistência. Fiquem muito atentos, pessoal, acima de 32,90. Botem os alarmes do gráfico da Vale aí que podemos ter uma movimentação muito forte. A Bradespar da mesma forma, né? Ficar atentos aqui ao rompimento desse último topinho aqui, ó. A Bradespar até antecipou já um rompimento, mas aqui tem esse movimento intradiário aqui acima dos 26,60 para a gente ficar atentos. Permanecemos namorando o Banrisul, né? Banrisul que ontem fez pullback, hoje já abre em alta. Estamos com o alarme ligado. Esse é o nosso setup para ficar de olho no pregão de hoje. Isso na ponta comprada e a LL estamos de olho na ponta vendida, né? Então continua muito fraca a LL. Nesse momento estaria acionando, vamos aguardar a primeira hora. O André está ocupado agora no chat aqui. Então, tem como tu ligar daqui uns 15 minutos ou deixar teu telefone? Então vamos. É Júlio? Vamos ficar atentos aqui na LL para pensar em operar vendidos, né? Deixa eu anotar. Pessoal, mais algum ativo que vocês gostariam de algum comentário? Lembrando, tá? Nós Feito, Guto. Peço pra te já, assim que acabar aqui também. já postamos a palestra proferida no sábado, lá no nosso encontro Focalize, lá em São Paulo. O tema foi alocação inteligente de recursos, como montar um portfólio de longo prazo, no sentido de ter não só renda variável, mas sim todo o portfólio, incluindo renda fixa, fundos imobiliários, e como gerir isso de forma inteligente. E acho que é uma palestra bem importante, bem relevante, é um tema que fala um pouco mais de longo prazo, é um tema que carrega todo o componente de investimentos de vocês aí para, quem sabe, o resto da vida de vocês. E essa palestra está disponível lá no Aprenda Mais, está disponível no fórum, está disponível no YouTube, enfim, para quem não teve a oportunidade de participar no presencial, está lá para vocês assistirem no nosso Aprenda Mais. Maier, Estácio.
para compra em 17,25. Melhor entrar em fechamento? Vamos dar uma olhada. Estácio. Olha, então eu não esperaria fechamento, Maier. Acho que dá para comprar. Dá para comprar em rompimento, por quê? O que me faz geralmente esperar